Para entender a história da Rede Tupi, primeiramente temos que falar sobre o seu fundador, Assis Chateaubriand, que tinha um sonho de integrar os brasileiros por meio dos veículos de comunicação. Então ele fundou e adquiriu vários jornais e várias rádios pelo Brasil. E assim surgiu o grupo Diários Associados, que ao longo dos anos se tornou um império de comunicação no Brasil. E despertou o interesse de Chateaubriand para inaugurar a primeira emissora de TV do Brasil. Mas as coisas não eram tão simples. Quando Chateaubriand viajou aos Estados Unidos para a compra de equipamentos, os próprios americanos hesitavam em vender o equipamento, porque eles temiam que no Brasil não tivesse mercado para sustentar uma emissora de TV. Mas Chateaubriand era teimoso, e mesmo sabendo dos riscos, quis inaugurar a emissora. Então, no dia 18 de setembro de 1950, foi inaugurada a TV Tupi de São Paulo, a primeira emissora de TV do Brasil. 4 meses depois, surgiu a segunda emissora, a TV Tupi do Rio de Janeiro. Depois que as emissoras foram inauguradas, surgiram os problemas. Obviamente, existiam poucos receptores de televisão no país. Era preciso arcar com os custos altíssimos. As previsões que os americanos fizeram se cumpriram. Quando João Calmon assumiu a direção geral dos associados, os débitos eram altíssimos. A empresa não pagava as prestações estabelecidas com a RCA Victor e a General Electric, mas ele conseguiu renegociar as dívidas. Mas em 1955, a situação financeira dos Diários Associados começou a ficar complicada, devido à má administração de Chateaubriand, que nessa época estava obcecado em fazer do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, em um dos maiores museus de arte do mundo. E começou a viajar pelo mundo atrás de várias obras de arte. E para pagá-las, ele chegou a desviar recursos financeiros das próprias empresas. João Calmon e Edmundo Monteiro, que administravam a maioria do grupo, alertavam por várias vezes o Chateaubriand para que ele parasse com essa gastança. Mas Chateau não dava ouvidos. E não era só isso, os Diários Associados era meio que uma empresa dividida, muito desorganizada. Eles mantinham várias empresas que não davam lucro, e isso fazia que o grupo tivesse várias dívidas financeiras, e a maior delas era com a Previdência Social. Apesar desses problemas, Chateaubriand pensava muito no futuro do seu império. Mas tinha um problema. Ele estava brigado com seus 3 filhos, Gilberto, Teresa e Fernando. Ele queria implantar nos associados o modelo de gestão que conheceu na França. E no dia 21 de setembro de 1959, ele doou 49% de suas empresas para 22 dos seus empregados e criou um modelo de gestão chamado de condomínio associado. As empresas não podiam ser vendidas, penhoradas e deixadas como herança. Os integrantes tinham que garantir a longevidade das empresas. A criação do condomínio associados gerou vários problemas judiciais e a administração do grupo era confusa. Os condôminos, como eram chamados, viviam em conflitos internos. E os filhos de Chateaubriand, Fernando e Gilberto, tentaram por várias vezes anular a doação feita pelo pai para os condôminos. Em fevereiro de 1960, Chateaubriand sofreu uma dupla trombose cerebral que o deixou paralítico e com dificuldades na fala. No ano seguinte, Chateaubriand viajou para os Estados Unidos buscando uma cura com vários médicos e especialistas. Enquanto isso, no Brasil, os condôminos começavam a disputar o controle do grupo, especialmente Edmundo Monteiro e João Calmon. Os dois viviam brigando pelo controle total das empresas. E quem mais sofria com essas divergências internas eram as empresas do grupo, incluindo as emissoras de televisão. Elas eram divididas uma da outra, muito por causa dessas divergências internas. Durante os anos 50, a Tupi foi líder de audiência, mas em 1960 as coisas mudaram. Ela perdeu a liderança em São Paulo para a Record e perdeu a liderança no Rio de Janeiro para a TV Rio. Mas a situação se agravou quando surgiu a TV Excelsior. Essa emissora foi revolucionária na época, com seus programas e novelas. Enquanto isso, a crise nos associados só aumentava e tiveram que vender algumas de suas empresas para obter dinheiro e pagar algumas dívidas, inclusive as dívidas da Tupi. E ela sofria muito com a concorrência. Em 1965, surgiu mais uma emissora concorrente, a TV Globo Canal 4 do Rio, inaugurada pelo jornalista Roberto Marinho. E para inaugurar sua emissora, ele fez uma parceria com o grupo americano Time Life, que financiou equipamentos, treinou funcionários,
prestou assistência técnica, financiou a construção de um prédio para sediar a emissora e fez vários auxílios para ela. Quando os associados souberam do acordo de parceria que o Roberto Marinho fez com a Time Life, o condômino Edmundo Monteiro pediu autorização a Chateaubriand para tentar fazer uma parceria semelhante ao que a Globo estava fazendo. Chateaubriand aprovou a ideia e a emissora escolhida para fazer a parceria foi a American Broadcast Company, a ABC, e ligaram para a ABC para fazer a parceria. Depois Chateaubriand disse para Edmundo: "Edmundo, isso fica entre nós. Você vai aos Estados Unidos fazer contatos com a ABC." E assim Edmundo Monteiro viajou para os Estados Unidos para tentar fazer um acordo de parceria entre a Tupi e a americana ABC. Mas naquela época, tinha na Constituição o artigo 160, que proibia que uma emissora recebesse investimentos de estrangeiros. E quando João Calmon soube da parceria entre Roberto Marinho e a Time Life, declarou publicamente na imprensa que isso era totalmente contra as leis brasileiras. Quando Edmundo Monteiro voltou ao Brasil e soube do que o Calmon fez, ficou indignado e conversou com Chateaubriand. "Assim não pode, isso é melacaria. Amanhã vou dizer que eu estou querendo burlar as leis do país e que o seu Calmon é contra. Isso está sendo feito dentro da sua casa. Assim não dá, né, Chateau?" Chateaubriand disse que quis impedir o João Calmon, mas ele era muito vaidoso. Edmundo respondeu: "Acontece que o senhor é o dono, então ao senhor compete decidir. Se o senhor quiser, basta chamar o Calmon e fechar a língua dele dentro da boca." E o acordo que a Tupi ia fazer com a ABC foi por água abaixo. Depois das declarações de João Calmon, os diários associados transformaram o caso Time Life em um escândalo. Assim, Chateaubriand publicou vários artigos falando exclusivamente sobre o caso Time Life. Nesses artigos, Chateaubriand acusava a Time Life de estar implantando um neocolonialismo cultural no Brasil por meio de controles dos meios de comunicação. A repercussão foi tão grande que instauraram uma CPI em torno do caso. Mas em 1967, o governo do então presidente Castelo Branco arquivou o inquérito, alegando que as acusações eram infundadas. Depois disso, a situação dos diários associados piorou, porque nesse período, Castelo Branco assinou um decreto que proibia que um grupo de comunicação tivesse mais de 5 emissoras de TV, e os associados ganharam um prazo para vender as emissoras, mas acabaram não vendendo. No dia 4 de abril de 1968, Assis Chateaubriand faleceu aos 75 anos por complicações da trombose. Com isso, seu império ficou oficialmente nas mãos do condomínio associado. E como eu disse antes, esse modelo de gestão era um desastre. Os condôminos só pensavam em seus próprios interesses. Eles não ligavam para as obrigações fiscais e trabalhistas, e as dívidas aumentavam com o passar do tempo. Enquanto isso, a Tupi estava no amargo terceiro lugar de audiência, até que lançou a novela Beto Rockefeller. Ah, mas você não sabia, Lu, que o terraço é propriedade particular da Renatinha? Pois é, ó, Renatinha, você não sai nunca daqui, é? Você não sabe que eu sou como a Julieta? Eu adoro os balcões. Ah, bom, então vou mandar construir um terraço especialmente pra você. Onde? Sabe onde? Ah, já tive uma ideia genial. No Morumbi. Sabe, o meu pai tem um terreno no Morumbi, daqueles olhando pra São Paulo, bem em frente ao Jockey Club. Beto Rockefeller era uma novela atual e trouxe uma nova linguagem e um novo jeito de fazer novelas no Brasil. O sucesso da novela foi tanto que a Tupi chegou a esticar a exibição. Mas no dia 30 de novembro de 1969, Beto Rockefeller acabou. E a Globo estreou a novela Véu de Noiva. E a novela foi um grande sucesso, levando cada vez mais a audiência da Globo. E a audiência da Tupi continuava caindo. E foi nesse período em que a Globo formou a sua rede e se tornou Rede Globo de televisão. Em 1970, a Tupi continuava perdendo audiência para a Globo. Mas em 1971, o apresentador Chacrinha saiu da Globo e fechou um contrato com a Tupi. E com a ajuda dele, a emissora se reergueu e exibia programas que batalhavam na audiência com a Globo, como o Discoteca do Chacrinha, a novela Jerônimo, o Herói do Sertão e o programa Flávio Cavalcante.
Nesse período em que a emissora estava combatendo na audiência com a Globo, os associados finalmente acordaram e concluíram o óbvio, e foi formada a Rede Tupi de televisão. Finalmente, as emissoras de TV se uniram, adotando uma programação unificada, lançando vários programas e novelas que batalhavam na audiência com a Globo, como Os Trapalhões, o programa Silvio Santos e as novelas Ídolo de Pano e Barba Azul. Mas nesse período em que a Rede Tupi estava fazendo sucesso, as crises internas e as dívidas dos diários associados só aumentavam. E a boa audiência que a emissora conquistou estava caindo. E a essa altura, os salários já estavam atrasados. E a Tupi tentava recuperar a audiência, com vários programas de auditório e novelas como Cinderela 77, O Sol Maior e Éramos Seis. Mas toda a programação alcançava uma audiência muito baixa. Deve ser muito bom poder passar esses dias assim, junto das flores. Eu não sei. Mas o jardim é tão bonito. Você deve passar horas muito agradáveis junto das plantas. Antigamente, Justina ficava no jardim. Mas nos últimos tempos o movimento de nossa rua aumentou muito. E os carros que passam a deixam assustada. Prefiro evitar. Claro que se ela tivesse companhia, eu apreciaria muito que desse umas voltas pelo jardim. Em outubro de 1977, com 3 meses de salários atrasados, os funcionários de São Paulo iniciaram a primeira greve da emissora, que logo foi interrompida com o pagamento parcelado de salários. Em outubro de 1978, a Tupi passou por um incêndio que destruiu novos equipamentos adquiridos pela emissora que nem chegaram a ser utilizados e ficou fora do ar por algumas horas. A programação da emissora passou a ter programas enlatados e vários religiosos, mas a Tupi não desistia da sua programação. E exibia filmes, novos programas de auditório e produzia novas novelas. Em novembro de 1979, a Tupi Paulista começava a atrasar os salários novamente. Em janeiro de 1980, os funcionários da Tupi de São Paulo entraram em greve e a Tupi Paulista apenas retransmitia a programação da Tupi do Rio. Nesse período, a emissora tomou várias atitudes drásticas na sua programação. A novela Drácula, uma história de amor, foi cancelada com apenas 4 capítulos exibidos. E a novela Como Salvar Meu Casamento foi cancelada faltando 20 capítulos para o final. Além disso, a novela Maria Nazaré, que estava em pré-produção, não chegou a entrar no ar. E para substituí-las, foram exibidas reprises de A Viagem e Éramos Seis. Em fevereiro de 1980, parte dos funcionários foram pagos e voltaram para o trabalho. Em abril daquele ano, a Tupi pagou os salários com vários cheques. Mas quando os funcionários foram descontar no banco, descobriram que os cheques eram sem fundo. Um dos funcionários que trabalhava na emissora como operador de videotape morreu de ataque cardíaco quando descobriu que os cheques eram sem fundo. E a Tupi de São Paulo entrou em greve novamente. Enquanto isso, a Tupi do Rio seguia com a sua programação normal, porque os salários estavam sendo pagos em dia, e os diários associados fizeram várias tentativas para salvar a emissora. O grupo pediu um empréstimo de 30 milhões de cruzeiros, que deixaria a emissora em situação regular até os anos 90, mas o empréstimo foi negado. Mas havia mais uma alternativa que poderia salvar a emissora da falência: a venda da TV Alterosa. O dinheiro da venda poderia facilitar a renovação das concessões. O ministro das Comunicações do governo João Figueiredo, Haroldo Corrêa de Matos, deu apoio à venda, alegando que o governo não pensava na cassação das concessões. As negociações de venda estavam fluindo e a venda ia ser concretizada. Mas um dos donos da Alterosa não gostava do comprador e a venda não foi concretizada. Houve mais uma oportunidade para salvar a emissora. A Rede Capital de Comunicações se interessou pela emissora. Os compradores e os condôminos se reuniram para fazer uma auditoria nas contas da emissora. E as dívidas da Tupi chegavam perto de 5 bilhões de cruzeiros. E os compradores desistiram do negócio e afirmaram que era impossível recuperar a Tupi. Um dos condôminos acusou Edmundo Monteiro de administração desastrosa, chamando ele de coveiro da Tupi. Enquanto isso, a greve continuava na Tupi Paulista e os associados de São Paulo entraram em concordata financeira. E no dia 17 de junho de 1980, os funcionários foram para Brasília para fazer greve de fome, tentando sensibilizar o governo a resolver a situação.
O ministro Haroldo Corrêa de Matos disse aos grevistas que já tinha soluções e uma delas era a venda da emissora, e o governo fez uma proposta. Eles fariam um empréstimo com a Caixa Econômica Federal para pagar os salários atrasados. Os grevistas concordaram e a greve de fome acabou, mas a greve geral continuou. O governo apoiava a venda da emissora e vários grupos e empresários se interessaram em comprá-la, como o político Paulo Pimentel e o Grupo Abril. Mas as negociações de venda não se concretizavam. Com isso, o governo resolveu fazer uma reunião e calcular as dívidas da emissora, e chegaram na conclusão de que a venda da Tupi era inútil, pelas altas dívidas e correções monetárias, e foi feito um decreto que cassou 7 das 9 concessões da Tupi que estavam vencidas. O governo justificou a decisão, dizendo que as concessões não podiam ficar nas mãos de quem não paga os salários, não recolhe as contribuições sociais obrigatórias e atrasa o pagamento de serviços prestados pelo governo e empresas privadas, e o governo decidiu licitar os canais. No dia 18 de julho de 1980, o presidente João Figueiredo assinou o decreto que cassou 7 das concessões da Rede Tupi. A primeira emissora a sair do ar foi a Tupi São Paulo. Os funcionários assistiram à lacração dos transmissores. Eles não fizeram resistência por estarem em greve e muitos choraram. Em seguida, às 9h20 da manhã, a TV Marajoara de Belém teve o seu transmissor lacrado. Os funcionários tentaram impedir o fim da emissora com um abaixo-assinado, mas nada adiantou. Às 10h27 da manhã, chegou a vez da TV Itacolomi de Belo Horizonte de ter os cristais retirados do seu transmissor. A emissora estava bem financeiramente e os associados de Minas tentaram renovar a concessão, mas o pedido foi negado. Poucos funcionários quiseram ver o momento em que o transmissor foi lacrado. Às 10h50, a TV Rádio Clube do Recife foi lacrada e tirada do ar. As últimas imagens exibidas pela emissora foi do editor-chefe Osório Romero fazendo um apelo ao presidente para que a emissora não saísse do ar. Às 11h19, a TV Ceará de Fortaleza teve o seu transmissor lacrado. Nos últimos momentos da emissora no ar, o animador Augusto Borges leu uma carta dirigida ao presidente e ao seu lado estava o cantor Fagner. Em seguida, os dois se abraçaram e depois a emissora saiu do ar. Às 11h55, a TV Piratini de Porto Alegre foi lacrada e tirada do ar. No momento, a emissora estava exibindo um desenho animado quando os técnicos do Dentel lacraram o seu transmissor. Os funcionários da Tupi do Rio transmitiram uma vigília reunindo vários funcionários e artistas e fazendo vários apelos ao presidente para que a emissora não saísse do ar. Ayrton, qual é a proposta de vocês? A nossa proposta é continuar trabalhando numa casa que só nos deu amor, uma casa em que eu estou desde 1952, onde muitos vieram depois e já encontrei bastante. A nossa proposta é que leve a sério um protesto veemente dessa gente maravilhosa que trabalha com amor e que sabe que esta casa é, sem dúvida, a sua legítima casa, por todos os motivos. Se até o meio-dia de amanhã a TV Tupi não sair do ar, ela vai continuar transmitindo a programação normal. A vigília durou quase 24 horas na programação da emissora. Respeite as nossas lágrimas, respeite os nossos filhos, com calma, respeite o nosso trabalho. São vários anos de trabalho, gente. Respeite a todos nós. Não tirem a nossa estação do ar. Pelo amor de Deus. 5 apresentadores se revezaram para apresentar a vigília. Entre eles, o ator Roberto Guilherme, que noticiou a chegada dos técnicos do Dentel para lacrar os transmissores. Por favor. Do Ipiranga, as margens plácidas. Olha, nós recebemos uma comunicação que as pessoas responsáveis para dar a estocada no nosso coração, que é o cristal vermelho do nosso professor, já estão lá no alto do Morro da Urca. Conquistar com os braços fortes. Povo do meu país,
Povo da Guanabara, nós, funcionários da Rede Tupi de televisão, estamos prestes a ser estocados o nosso sangue derramado. São brasileiros que estão cantando, pedindo para trabalharem. E cantando, vamos até o final. Me permitam cantar junto com os meus irmãos, junto com os meus companheiros. Vamos lá. Do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espera esta grandeza, terra dourada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe. É isso aí, meu Deus. Pátria amada, Brasil. É isso aí. Depois de ser cantado o hino nacional, entrou no ar o Aqui e Agora, que deu continuidade à vigília. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rio de Janeiro. Boa tarde, meus amigos do Aqui e Agora. Boa tarde, meus companheiros da Rede Tupi Televisão. A qualquer momento, nós vamos sair do ar. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é o espírito do Aqui e Agora, que mesmo fora do ar, temporariamente, vai continuar trabalhando e vai continuar servindo a comunidade. Você pode vir aqui. Nós estaremos aqui, aquele horário completo, desde manhã cedo. Você pode vir aqui todo dia que nós estaremos aqui atendendo você. Vamos continuar o programa? Não sei. Talvez seja a última palavra. Mas uma coisa, não desligue, porque nós queremos que você assista a nossa saída ou permanência no ar. É a movimentação do pessoal. Está vindo do outro estúdio, chegando para iniciar o Aqui e Agora. Durante o programa, entrou no ar um VT da missa do Papa João Paulo II no aterro do Flamengo, acompanhada por uma carta dirigida ao presidente, lida pelo locutor Sérgio Cordeiro. João Presidente, quem fala daqui do Rio, em nome do povo desta Tupi, daqui do Rio, mas em nome do povo da Tupi do Recife, daqui do Rio, mas em nome do povo da Tupi do Ceará, é um seu fiel, é um seu amigo. Queremos, João de Deus, João de Brasília, que vocês nos escutem, enquanto nós relembramos vocês dois na maior reunião que esta nossa terra já fez. Nós estamos doentes, João, muito doentes. Na iminência de uma morte sem recurso, erguemos uma prece a você, João de Deus, e um apelo a você, João Presidente. É mais fácil entender o nosso apelo, meu caro presidente. É uma história muito simples, caro João. Uma história muito fácil de se entender. Ela começa com o clássico Era uma Vez. Era uma vez, meu caro João Presidente, um velho paraibano que resolveu fundar um império de comunicação social. Pioneiro como todos, armou a ideia e a executou, substituindo o planejamento tão necessário pelo entusiasmo da realização. Esqueceu-se de que um dia poderia ficar doente, morreria, e o seu império também poderia ficar doente e também morrer. Pois bem, João Presidente, ontem foi feito o decreto que você hoje assinou, caçando as emissoras da Rede Tupi. Por que, João Presidente? Por que foi feito isto contra esses seus amigos? Gente que nunca fez mal a ninguém, gente cujo crime é hediondo, e por isso, recebendo tamanho castigo, tem a mania de querer trabalhar, meu caro presidente. Senhor Presidente João Batista Figueiredo, com essas imagens do Papa, também João, os empregados da Rede Tupi, suas famílias, esses seus mais humildes amigos, vêm pela presente solicitar de Vossa Excelência que modifique os termos do decreto que cassou as nossas emissoras.
sabemos das razões de direito que cercam o ato de Vossa Excelência. É a tal assertiva, senhor presidente. Ruim com a Tupi, pior sem ela. Só queremos que Vossa Excelência nos deixe trabalhar. Aqui, do mais humilde dos companheiros ao mais famoso dos colegas, só há um pensamento: continuar trabalhando. Só Vossa Excelência poderá nos salvar. Recebo os agradecimentos dos empregados da Rede Tupi, em seu nome e em nome de suas esposas e seus filhos, cujo único desejo, única reivindicação é trabalhar. Deixe-nos trabalhar, senhor presidente. Senhor presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Só isso é que desejamos. Vossa Excelência é o único capaz de realizar este milagre. Nem João de Deus poderia fazê-lo. Só o João de Brasília. Deus que o abençoe, senhor presidente. Depois da cassação, as 7 concessões foram licitadas pelo governo. A intenção era criar 2 novas redes, e vários grupos e empresários participaram da licitação, e os vencedores foram Silvio Santos e Adolfo Bloch. Silvio ficou com as concessões do Canal 4 de São Paulo, o Canal 2 de Belém e o Canal 5 de Porto Alegre, e inaugurou no dia 19 de agosto de 1981 o SBT. O restante das concessões ficou com Adolfo Bloch, que inaugurou no dia 5 de junho de 1983 a Rede Manchete. Já faz 43 anos que a TV Tupi acabou, mas sem dúvida o seu legado continua, e ela permanece viva na história da televisão no Brasil.